Sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Livro. Hoje eu vou falar sobre a fisiologia do recém-nascido pré-termo e a termo. Eu sou Gabriela Faria Reis Queiroz, R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e a apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Vou dar continuidade aos capítulos do livro do Mose Adams, e aqui tem a referência para a leitura completa do capítulo. Como uma introdução, ele traz que tem a necessidade desse cuidado multidisciplinar para um bom entendimento da neonatologia, fisiologia e o desenvolvimento pela equipe médica, e é imperativo para fornecer um estado de cuidado interdisciplinar para esses pacientes, por conta de complexas interações de múltiplos sistemas nesses neonatos, que também têm uma cardiopatia congênita. Em relação à circulação transitória, com o início da respiração espontânea no momento do nascimento, a placenta de baixa resistência é removida da circulação e assim aumenta a resistência vascular sistêmica. A expansão dos pulmões vai provocar uma diminuição imediata na resistência vascular pulmonar, com resultado de um recrutamento físico dessa vasculatura e da vasodilatação do leito arteriolar pulmonar em resposta ao elevado teor de oxigênio. Por sua vez, a mudança sistêmica e das resistências vasculares pulmonares vai causar uma reversão do fluxo do canal arterial da direita para a esquerda, para predominantemente da esquerda para a direita, e, em teoria, essa alteração da circulação fetal causa um aumento do fluxo venoso pulmonar e diminuição do retorno venoso sistêmico devido à falta de fluxo venoso umbilical. A pressão atrial esquerda aumenta e, eventualmente, excede essa pressão do átrio direito, levando ao fechamento do retalho do forame oval, eliminando esse shunt no nível atrial. E aí, após a queda abrupta inicial, a resistência vascular pulmonar continua a cair gradualmente nas primeiras 48 horas de vida e leva várias semanas para diminuir a nível igual ao adulto. Em um neonato normal, o canal geralmente fecha funcionalmente dentro de alguns dias de vida. Em relação a esse ducto arterial patente, os pulmões dos bebês vão ser totalmente recrutados nesse repouso, de modo que qualquer aumento no fluxo do shunt da esquerda para a direita previsivelmente aumenta a filtração de fluidos no pulmão. O aumento dessa filtração vai levar a um edema pulmonar se exceder a capacidade dos vasos linfáticos de remover esse líquido. E o edema pulmonar é frequentemente associado a uma supercirculação desse canal arterial patente. Em bebês prematuros que desenvolvem esse canal, clinicamente significativo, tem taxas mais altas de mortalidade e morbidade do que os bebês de tamanho comparável que não desenvolveram esse canal. E o tratamento desse canal seria uma ligadura cirúrgica, tratamento farmacológico com inibidores de ciclooxigenase, ou tratamento médico de suporte com restrição de fluido, suporte cardiovascular e terapia com diuréticos. Uma interpretação razoável de evidência clínica concluiu que o efeito benéfico do fechamento do ducto em uma população de bebês que desenvolveram esse canal sintomático pode ser compensado pelos efeitos deletérios do tratamento de algumas crianças que não desenvolveram esse canal. E pode ser feito com uma classe de drogas que frequentemente é associada a um significativo efeito colateral. Mas em literaturas de meta-análises contemporâneas não houve diferença no uso dessas medicações. O ibuprofeno vai ser a melhor opção de tratamento para aqueles canais sintomáticos. No entanto, uma análise subsequente que combinou dados de estudos americanos e europeus descobriu que a terapia com ibuprofeno foi associada a maior risco de desenvolvimento de displasia broncopulmonar do que a terapia com indometacina, mas por enquanto permanece sem resposta qual a melhor medicação. Em relação ao desenvolvimento pulmonar, a fase sacular de desenvolvimento pulmonar vai se estender de 27 a 36 semanas, e a fase alveolar vai começar por volta de 37 semanas até aproximadamente 3 anos de idade. Os prematuros sem a doença cardíaca, os cuidados de suporte com ventilação mecânica e oxigênio suplementar frequentemente vão prejudicar esse pulmão e predispor ao desenvolvimento da displasia broncopulmonar. Além disso, a inflamação perinatal desse pulmão é frequentemente observada em bebês prematuros, que também pode causar essas lesões pulmonares profundas. Essas lesões vão levar à interrupção do desenvolvimento pulmonar
e as anormalidades de função pulmonar também podem existir por anos. Assim, os que apresentam essas doenças cardíacas e necessitam de cuidados e suporte prestados ao sistema respiratório, devem ser adotadas terapias que limitem esse tipo de lesão. Uma das medidas preventivas foi a administração do corticoide antinatal às mães com ameaça de parto prematuro entre 24 e 34 semanas de gestação. E foi demonstrado também que a administração do surfactante melhora os resultados em bebês prematuros, podendo ser feito profilático em menores de 30 semanas e ser feito de resgate em qualquer idade. Outras medidas terapêuticas nos bebês prematuros que vão ajudar a prevenir esse desenvolvimento da broncodisplasia é o monitoramento para prevenir hiperoxemia e minimizar a exposição ao oxigênio suplementar e a ventilação mecânica, a restrição de fluidos nos primeiros dias de vida e a instituição de terapia parenteral e enteral agressiva com nutrição precoce. No entanto, não tem relatos sobre o impacto das cardiopatias congênitas no desenvolvimento pulmonar em prematuros ou no desenvolvimento pulmonar pós-natal em bebês termos. A hipertensão pulmonar vai estar frequentemente presente quando há alterações no desenvolvimento do músculo liso vascular, e ela pode ser classificada em 3 categorias baseadas no mecanismo subjacente ao desenvolvimento desse transtorno. E ela pode ser de subdesenvolvimento, mau desenvolvimento ou de formas desadaptativas. No desenvolvimento fetal, a ramificação das vias aéreas e o desenvolvimento desse músculo liso vão ocorrer paralelamente em um ambiente onde a resistência vascular pulmonar é alta e o fluxo sanguíneo é baixo. E pela má função placentária e alta resistência vascular placentária, o desenvolvimento do músculo liso é alterado para que se estenda mais distalmente na vasculatura pulmonar e seja mais espesso, ocorrendo como combinação desse espessamento intimal e adventício, que vai dar origem ao mau desenvolvimento. O subdesenvolvimento da hipertensão pulmonar é associado à hipoplasia pulmonar, que leva a uma diminuição da área de superfície transversal do leito vascular pulmonar. O resultado anormal desse leito vascular pulmonar pode não permitir a queda inicial rápida e normal da resistência vascular pulmonar e aumento subsequente no fluxo sanguíneo pulmonar, que é essencial para a fisiologia cardiopulmonar apropriada, e a adaptação a essa circulação do tipo adulto em série, com alto fluxo sanguíneo pulmonar e uma troca de ar pelo pulmão. A fisiologia respiratória desses bebês, no feto, o órgão de respiração vai ser a placenta e o pulmão é de alta resistência com fluxo mínimo e cheio de líquido, que vai ser secretado nas vias aéreas. Durante o final da gestação, a produção de surfactante vai aumentar na preparação para que esse pulmão se torne um órgão de respiração. No parto, com o início da regularidade das respirações, a fisiologia ideal de troca de ar ocorre quando o volume pulmonar é adequado e a resistência vascular pulmonar cai, permitindo o aumento resultante no fluxo sanguíneo. Os distúrbios de transição ocorrem quando qualquer uma das 3 etapas críticas não ocorre ou é atrasada. E dentre esses distúrbios de transição são a taquipneia transitória do recém-nascido, que vai ocorrer quando a retirada desse líquido do pulmão é retardada, a síndrome do desconforto respiratório, que anteriormente era conhecida como doença da membrana hialina, e hipertensão pulmonar do recém-nascido, que ocorre quando a queda normal dessa resistência vascular pulmonar não ocorre ou ela também é retardada. Em recém-nascidos, a complacência é normal e a resistência é baixa, de modo que vai ser necessário um esforço ou energia mínima para fornecer ventilação razoável ao sistema respiratório, independentemente de o bebê estar fazendo o trabalho ou se ele necessita de ventilação mecânica. Já em lactentes com doença pulmonar primária, o distúrbio bioquímico mais comum vai ser a hipoxemia arterial. E os mecanismos para essa hipoxemia significativa em bebês com doença pulmonar vão ser principalmente de ventilação perfusão, anormalidades pulmonares e ou shunt da direita para a esquerda, tanto intrapulmonar quanto o extrapulmonar. Em relação a essa interação cardiopulmonar. A vasculatura pulmonar do pulmão vai ser totalmente recrutada em repouso e está particularmente predisposta a um desenvolvimento de edema pulmonar quando o fluxo é aumentado através desses shunts anatômicos da esquerda para a direita. O edema pulmonar vai ser de alta pressão e é comum no primeiro período neonatal, uma vez que esse pulmão do recém-nascido vai estar totalmente recrutado em repouso
e os shunts esquerda para direita vão aumentar substancialmente essa filtração de fluidos, com a elevação da pressão do átrio direito, isso também vai aumentar a filtração. Em bebês com doença pulmonar e ou cardíaca, são mais predispostos a desenvolver esse edema pulmonar do que em qualquer outra faixa etária, por conta do aumento do fluxo, que vai ser invariavelmente associado ao aumento de pressão microvascular, e a função linfática prejudicada no desenvolvimento vai ser frequentemente incapaz de atender às demandas de maior filtragem desses fluidos. As anormalidades da fisiologia vascular pulmonar estão confinadas principalmente à vasoconstrição inadequada. E a hipertensão pulmonar persistente no recém-nascido vai ocorrer quando a diminuição normal dessa resistência não ocorre ao nascimento. A hipertensão pulmonar foi a razão mais comum para colocar esses bebês em suporte extracorpóreo de vida. No entanto, o óxido nítrico inalado melhorou a fisiologia pulmonar anormal observada nesses bebês com hipertensão pulmonar. O diabetes materno vai apresentar vários riscos, tanto para o feto quanto para esse recém-nascido, incluindo alterações no crescimento fetal, distúrbios metabólicos, síndrome de desconforto respiratório, resistência vascular pulmonar elevada, anomalias congênitas e cardiomiopatia hipertrófica. Foi demonstrado que a expressão gênica anormal prejudica essa cardiogênese no feto durante o primeiro trimestre. Durante o segundo e terceiro trimestres, o diabetes materno tem sido associado ao desenvolvimento de cardiopatia hipertrófica, que geralmente se manifesta com hipertrofia septal assimétrica. A etiologia exata da alteração hipertrófica é desconhecida, mas algumas evidências sugerem que o hiperinsulinismo desencadeia hiperplasia e hipertrofia das células miocárdicas. As infecções causadas pelo vírus sincicial respiratório criam uma morbidade e mortalidade significativa para esses bebês de alto risco, incluindo os bebês prematuros com displasia bronquopulmonar e bebês com complicações hemodinâmicas significativas em relação a uma doença cardíaca congênita. Aqueles em alto risco apresentam aproximadamente 5 vezes mais taxas de internações por doença relacionada ao vírus do que em comparação com aqueles que não apresentam alto risco. E foi demonstrado que a imunidade passiva com o palivizumab diminui as infecções por esse vírus em bebês de alto risco. E existem evidências que em pacientes que recebem o palivizumab e depois são submetidos a uma cirurgia envolvendo circulação extracorpórea, que esses níveis de anticorpos monoclonais diminuem em 58%. Portanto, após uma cirurgia envolvendo essa circulação extracorpórea, a dosagem deve ser repetida no momento seguro no pós-operatório. O desenvolvimento fetal do cérebro e do coração vão ocorrer simultaneamente. Portanto, essa maturação cerebral prejudicada e a susceptibilidade a lesões foram demonstradas em pacientes com diversas formas de doença cardíaca congênita. Esses observadores notaram que a diminuição do fornecimento de oxigênio cerebral no período perioperatório vai ser associada a um índice de desenvolvimento psicomotor anormal e anormalidades na ressonância magnética. Atualmente, muitas instituições organizam um estudo de ultrassom de crânio nos pacientes antes da intervenção para problemas cardíacos congênitos críticos. E um menor peso ao nascer, intubação pré-operatória, menor hematócrito interoperatório e pressão arterial mais elevada na admissão no pós-operatório foi estatisticamente associada a um acidente vascular cerebral. A maioria deles permanece clinicamente silenciosos, com mecanismos considerados decorrentes de hipoperfusão e tromboembolismo. E entre os sobreviventes da cirurgia de doença cardíaca congênita, existem sequelas tardias bem conhecidas, que podem incluir dificuldades de aprendizagem, anormalidades de comportamento e transtornos de déficit de atenção. O desenvolvimento do sistema gastrointestinal vai ocorrer já na 4ª semana de gestação, e o desenvolvimento desse sistema vascular mesentérico vai ser paralelo ao do intestino. A alimentação causa hiperemia, e conforme documentado, o neonato tem menor resistência vascular intestinal do que um feto. Portanto, o fluxo sanguíneo mesentérico é maior no recém-nascido do que no feto até a 2ª a 4ª semanas pós-natais, onde a resistência intestinal aumenta, com uma diminuição correspondente ao fluxo sanguíneo no fornecimento de oxigênio. Em pacientes com doença cardíaca congênita crítica, com hipóxia leve, vai desencadear uma dilatação desse leito vascular e aumentada a perfusão. Enquanto em pacientes com hipóxia grave, com PO2 abaixo de 40 ou menos,
causa vasoconstrição, hipóxia tecidual e potencial isquemia. A idade gestacional mais precoce ao nascer, em torno de 36 a 37 semanas, a prematuridade e os episódios de choque ou baixo débito cardíaco foram fatores de risco. E um estudo contemporâneo sugeriu que esses pacientes com doença cardíaca congênita que desenvolvem enterocolite necrotizante têm menos risco de resultados adversos importantes a curto e longo prazo, em comparação a pacientes sem doença cardíaca que desenvolvem a doença. Os citos inversos totalis vai ser associado a anomalias intraabdominais em mais de metade dos pacientes. E esses podem incluir uma atresia duodenal, atresia biliar, gastrosquise com má rotação e fístula traqueosopágica. Já hérnias hiatais e diafragmáticas são comumente observadas em pacientes com isomeria direita. Nos pacientes com isomeria esquerda, podem apresentar má rotação e atresia biliar. E a má rotação intestinal pode levar a complicações gastrointestinais que exigem um tratamento cirúrgico emergencial. A taxa de filtração glomerular em recém-nascidos a termo é de 20 ml por minuto, vezes a superfície corpórea, que geralmente é 2 vezes maior do que o recém-nascido prematuro. A taxa de filtração glomerular melhora durante as primeiras semanas de vida em todos os recém-nascidos, mas a velocidade em que melhora é menor que em bebês prematuros. Em recém-nascidos a termo, essa taxa de filtração glomerular duplica nas primeiras 2 semanas de vida. Essas diferenças de valores de taxa de filtração glomerular entre o recém-nascido com idade gestacional variável impactam na administração de medicamentos que são eliminados principalmente no sistema renal. A creatinina vai ser o marcador mais comumente utilizado para a função renal. No entanto, em neonatos, a interpretação deve levar em conta diversas advertências. O nível da creatinina está falsamente elevado ao nascimento, refletindo níveis maternos. E durante as primeiras semanas de vida em recém-nascidos a termo, a creatinina diminui rapidamente para níveis esperados, para 0,4 mg por decilitro. Naqueles com prematuridade extrema, observa-se um aumento transitório durante os primeiros 4 dias, seguido por uma diminuição constante ao longo do próximo mês de vida. E em bebês prematuros, o aumento transitório da creatinina é causado pela reabsorção de creatinina através dos túbulos renais. E devido ao suprimento vascular único da medula renal, o rim é suscetível à lesão hipóxico-isquêmica. Em muitas instituições vão defender o uso de catéteres umbilicais em recém-nascidos com cardiopatia congênita crítica para acesso, para monitoramento e aquisição de amostra de sangue. Mas esses catéteres têm sido associados a lesões aórticas e renais, com complicações arteriais, incluindo trombose. A coarctação e a estenose da artéria renal também foram relatadas como complicações desses catéteres a longo prazo. O livro traz em relação à intervenção precoce nesses bebês prematuros e de baixo peso. Ele fala que atrasar essa cirurgia ou a interpretação ou por intervenção de catéter por cateterismo para ganho de peso vai levar a internações hospitalares mais prolongadas e um aumento da morbidade nesses bebês. No entanto, existem dados que sugerem que a idade gestacional ideal para uma abordagem desses pacientes com doença cardíaca crítica é de 39 a 40 semanas de gestação. Um estudo mostrou que as taxas de sucesso de complicação, incidência de transfusão de sangue e incidência de complicações foram as mesmas para cada grupo, tanto para bebês termo com peso normal, quanto para recém-nascido prematuro ou baixo peso. E ele traz como conclusão que a evolução da prática vai ser facilitada se tiver uma sólida compreensão dessa fisiologia neonatal e o desenvolvimento desse sistema. Por meio de pesquisas interdisciplinares e iniciativas de melhoria de qualidade, o futuro desse campo pode forjar serviços cardíacos neonatais específicos que vão promover modelos de prática e melhorar esse atendimento. E nisso ele inclui que deve ter na equipe pelo menos neonatologistas, geneticistas e cardiologistas, entre outros prestadores de cuidado de equipe interdisciplinar. Essas foram as referências. Obrigada.